Allan Kardec faz um estudo do sonambulismo no século XIX com muita propriedade. A humanidade, através dos sonhos, sempre acreditou na possibilidade de uma vida extracorpórea. E Allan Kardec, estudando os sonhos, estabelece, para iluminar a psicologia de então, que se trata do desdobramento da personalidade. Quando a consciência adormece, o espírito se desloca do corpo e pode fazer as chamadas viagens astrais. A velocidade do pensamento difere da nossa velocidade orgânica. E nessas oportunidades, nós temos contato com os espíritos bons e maus, a depender da nossa conduta, porque o sonambulismo nos vai levar àquilo que nós cultivamos diretamente e indiretamente, porque tem o nosso pensamento lúcido, as nossas ações habituais e aqueles que são do nosso inconsciente, isto é, anseios que não se tornaram realidade, automaticamente repousam na área do inconsciente superficial. E ao desdobrar-se do corpo, aquelas lembranças que o espírito leva aparecem-lhe como recordações de fatos humanos. É um sonambulismo de natureza comum. Mas, muitas vezes, se nós treinarmos a libertação da matéria, poderemos alcançar com facilidade uma percepção muito mais apurada do que aquela que é efeito das nossas paixões. Nossos instintos refreados, nossas angústias, os sentimentos permanecem em nossa memória, denominada subconsciente, abaixo da consciência. Mas nesse subconsciente foram encontradas zonas de lembranças profundas. E Freud denominou esse conjunto de lembranças profundas como inconsciente. Nada se perde, ela está fixada nos painéis da nossa memória física, porque foram vividos mentalmente. Então, de acordo com a nossa sensibilidade, com a nossa mente vinculada à matéria ou relativamente liberada, não ser uma pessoa muito atormentada pelo sexo, pela gula, pela vaidade, pelo narcisismo, então há uma libertação mental inconsciente, está naquela região e automaticamente, sem que nós queiramos, inconscientemente, elas voltam à memória atual. E é exatamente aí que a psicologia tem uma dificuldade para poder estabelecer a clarividência no sonho ou os pesadelos que nos atormentam. Por esta razão, invariavelmente nos sonhos, invariavelmente, encontramos os bons espíritos com quem afinamos e, claro, a nossa mente consciente capta e aparece nos painéis mentais, ou aqueles de natureza perturbadora, que se afinam conosco pela identidade do que nós gostamos. Se nós temos vícios mentais, hábitos corporais, determinados comportamentos, mesmo quando os neurônios entram numa comunicação automática, estão adormecidos, mandando mensagens automáticas e voltam à nossa consciência. O sonambulismo não é mediunidade, é uma faculdade psíquica que todos temos, em maior ou menor grau. Foi descoberto a partir de 1856, com as experiências realizadas por Mesmer, o grande vidente austríaco. Depois que ele visitou a França, especialmente Paris,
e lançou o estado de mesmerismo, de mentalmente nós transmitimos o pensamento, telepatia, fazemos fixações, concentrações mentais, telepatias também de natureza boa ou má, e mais tarde, aquele trabalho realizado, do chamado baquê, era uma meia barrica vazia de madeira, com várias perfurações, através das quais saíam pedaços de ferro. O paciente sentava-se numa cadeirinha, taburete, ao lado daquela barrica e segurava. A energia dos pedaços de aço que eram colocados corriam pelos braços de metal e o indivíduo recebia um impulso, gerando assim o mesmerismo e a cura de enfermidades. Maria Antonieta, por exemplo, que era austríaca, foi uma das primeiras clientes de Mesmer. Ela sofria de uma dor de cabeça, uma enxaqueca, que os médicos da Sorbonne, a universidade, não puderam criar. E quando Mesmer esteve em Paris, amigos comunicaram ao rei, Luís XVI, que ele era capaz de curar sem qualquer artifício. Era exatamente sentar no baquê, aquele tonel, segurar e receber uma descarga vibratória. Mesmer demonstrou que tudo é vibração do universo. Mais tarde, se transformou essa experiência em uma terapêutica, ali mesmo em Paris, no castelo próximo, Chastenay, que estudou profundamente o mesmerismo, começou a curar, mas de uma forma tão fascinante, que sendo ele nobre, ele era conde de Chastenay, não podia atender toda a Europa que corria para Paris. Então, o prefeito de Paris pediu para ele mesmerizar uma árvore em Champs-Élysées, nos Campos Elíseos, da avenida principal. E então ele veio, a árvore magnetizou-a, a sua energia, magnetismo, vibração, fluido cósmico, chame como quiser, era impregnada. Isso é muito comum, alguém aperta a nossa mão e a gente fica com dor de cabeça. Alguém conversa um pouco, nós fixamos e passamos a ter uma indisposição gástrica, porque aspiramos a energia, o fluido. Ainda mais aqui na Bahia, todo mundo é técnico em feitiçaria, graças a Deus. Por exemplo, o olhado, né, o mal olhado, claro que tem. É uma energia deletéria da inveja, do desejo da posse, então é uma descarga mental, consciente ou inconscientemente, que nós atiramos no outro. Então aí surge o magnetismo. E certo dia, o conde de Chastenay estava na adega com um funcionário, e o funcionário estava ali diante das garrafas que ele selecionava, e um raio de sol batia numa garrafa e refletia diretamente nele. Ele então adormeceu. Nasceu a hipnose. Ele adoeceu e passou a ter uma segunda vista. De olhos fechados, ele enxergava. E então ele sofria de uma doença da garganta. E ele disse, para a doença da minha garganta, eu recomendo o remédio tal. Nasceu aí a hipnose do parto, a hipnose da cirurgia, a hipnose de vários aspectos, como ciência. Depois, então, ele retornou a Viena, onde morreu no anonimato. Maria Antonieta ficou boa da enxaqueca, foi guilhotinada. E hoje essas doutrinas espalharam-se pelo mundo explicando esses fenômenos que a superstição caracterizou no passado. Os sonhos são sonhos maravilhosos.
mas aí vem uma simbologia do nosso inconsciente. Por exemplo, aqui na Bahia, a gente sabe que sonhar com dente cariado é morte na família. Portanto, quem sonhar, compre logo a vela. Quem sonhar, por exemplo, com a morte, é casamento. Deus ajude que todo mundo aqui sonhe com a morte. E assim por diante. Então vai havendo determinação. Não é de estranhar. Porque Freud, quando criou a psicanálise, ele se utilizou desses símbolos. Por exemplo, se a pessoa teve um sonho com um trem, a psicanálise vai examinar quantas classes tinha esse trem e vai interpretar como transtornos sexuais. Precisa muita imaginação, não é? Para transformar um trem em um transtorno sexual. Mas dizem que dá certo. Muita gente faz psicanálise, muita gente chique diz assim, Divaldo, eu fiz a minha psicanálise e eu soube até que nem vai chover amanhã. Porque no mundo tem de tudo. Mas a ciência do magnetismo chega mais ou menos na hora em que, poucos anos depois, Freud apresenta a simbologia de todas as necessidades biológicas e parapsicológicas da criatura humana. Então, o sonambulismo é esta faculdade orgânica, não é mediunidade, é o animismo, que também nos revela acontecimentos para o futuro, através dos sonhos. Eu tenho uma amiga que eu nunca vi sonhar tanto. Ela mal faz, meu Deus, já está sonhando. E o pior, ou melhor, e dá certo. Ela me conta o sonho, graças a Deus ela não sonha comigo. Porque ia ser um problema, né, ter que interpretar. Mas é o estado de percepção paranormal. E que isso nos diz? Nos diz que o tempo não existe. Amanhã é o hoje. É o hoje que já chegou. O passado é o hoje que se foi. Nós vivemos o tempo agora. Então, nós temos o tempo biológico, o tempo solar, o tempo cósmico e o tempo de dormir, através da morte, e só acordar na vida espiritual. Vamos agora a um pequeno intervalo e já retornamos. Então, retornamos com o Rafael. Uma pergunta aqui do público, de Gustavo, a respeito do luto. Ele pergunta, como enfrentar o luto, Rafael? Eu fico muito tranquilo para fazer as respostas, porque se eu não souber, eu digo, não sei. E qualquer coisa eu peço ajuda para o Divaldo. Então, vejam, falando sobre o prisma da psicologia, eu me formo em psicologia ao final do ano. O luto é um processo normal, é um processo pelo qual nós passamos para poder ressignificar. Quando o tio Divaldo desencarnar, eu vou ficar triste, gente. E é normal ficar triste. Eu só não posso transformar essa tristeza em revolta, porque eu sei da imortalidade. Eu sei que todos nós continuamos vivos. Então, às vezes se escuta assim, espírita não fica triste. Nós ficamos tristes, porque nós sentimos falta dessa tangibilidade física, daquele sorriso diário. Mas a gente aprendeu a ver a vida sob um novo prisma, o prisma da imortalidade. A certeza de que nós vamos nos reencontrar, a certeza de que nós estaremos juntos novamente. Então a gente poderia dizer, saudade sim, revolta não, porque a gente entende os mecanismos dessa lei dos renascimentos, entende o mecanismo da imortalidade, que, aliás, é um dos princípios da doutrina espírita. Gostaria de citar uma grande autora e estudiosa europeia chamada Elisabeth Kubler-Ross, quando ela diz que o luto tem algumas fases, porque nós costumamos primeiro negar. A gente nega a desencarnação da pessoa. E depois a gente costuma fazer barganhas com Deus. Ah, por que levou ele, não me levou? Mas ele era tão jovem.
Ora bolas, mas a gente sabe se vai desencarnar mais jovem, se vai desencarnar jovem há mais tempo. São ainda as nossas faixas de desentendimento da lei divina. Depois a gente faz aquele período de tristeza. É normal passar por essa tristeza. A gente só não pode prolongar essa tristeza, porque aí ela vira patológica. Depois de passar pela negação, pela barganha, pela tristeza, a gente começa a recuperar, a ressignificar, e a gente dá sequência à vida, porque a gente segue daqui e aquele que continuou, continua na vida verdadeira. Então, o luto é um processo normal, é um processo pelo qual nós passamos, a gente só não pode se fixar no luto. Obrigado, Rafael. Divaldo, 2 perguntas a respeito do suicídio aqui do público. Na visão espírita, pode-se dominar suicida aquele paciente que se nega ao tratamento médico quando acometido de doença fatal? E outra pergunta de Alexandre: quais as implicações para o suicida sobre a ótica da doutrina espírita? A vida é o maior patrimônio que a nossa inteligência pode conceber. A vida pertence à natureza, a Deus, ao universo, como se queira. Desde que a criatura humana não é autora da vida orgânica, não tem o direito de interrompê-la quando qualquer dissensão ou desagrado lhe ocorre. Nós estamos na Terra como alunos em aprendizagem. A causa que nos trouxe à vida não está em análise. Algo me trouxe para cá. Eu não vim por vontade própria, nem sei por que vim e para quê. O Espiritismo tem uma frase muito bela a esse respeito. A reencarnação é o método que a divindade utiliza para espiritualizar a matéria. Porque a matéria é palpável, ou melhor, era. Porque agora a matéria é uma concepção do pensamento. Mas até há pouco só era matéria o que era palpável, o que tinha uma das 3 possibilidades: altura, largura, peso, então era matéria. Mas agora qualquer concepção, desde que eu a elabore, ela é matéria. Porque o pensamento, quando ele desenvolve o pensamento em si mesmo, ele está trabalhando com átomos. E átomos são as partículas infinitesimais da matéria. Então, toda e qualquer filosofia religiosa se opõe ao suicídio, pela brutalidade do suicídio, pela altivez do suicida. Então, podemos catalogar o suicídio em 2 grandes chaves. Aquela patológica, um distúrbio dos neurônios, uma disfunção cerebral, a consequência de uma doença que afeta os neurônios, então o indivíduo é levado ao suicídio. Existem aqueles indivíduos que nascem com essa deficiência neuronal. Ele não gosta da vida, mas não sabe por quê. É uma reminiscência de encarnação passada. Mas nem aí ele tem o direito de destruir a vida, porque a vida material é o caminho da sua evolução. E porque a vida na Terra é muito transitória. O que é hoje amargo, amanhã é a felicidade. O que é hoje uma desídia, uma desgraça, amanhã é exatamente o oposto. Vamos olhar os grandes homens e mulheres do mundo, as vidas que tiveram, para atingir o nível a que chegaram. Se, por exemplo, os cientistas, aqueles líderes da humanidade, desanimassem, a humanidade se acabava. Mas graças a esse dever que ele tem de utilizar da vida, há uma prosperidade. Nasceu a filosofia de viver.
E a filosofia apresentou dois ângulos: a energia que pensa, o espírito, e a aglutinação casual de moléculas, o materialismo. Mas a gente vê que as moléculas não se unem através do acaso. Por exemplo, hoje se pode perfeitamente saber quando uma pessoa está orando. Através de raios especiais, se detectam nas zonas cerebrais a vontade da prece, a luminosidade emitida pelo cérebro, a intercomunicação com o mundo transcendental. Então, predomina a realidade do ser espiritual. Depois, aqueles que voltam e que atestam a realidade da vida extracorpórea. Então, o namorado não quis por qualquer coisa, ou arranjou outra mais leviana e é mais agradável, então a pessoa vai se matar por um troço desse, que não merece o menor respeito, não tem caráter, ou vai se casar por uma necessidade fisiológica. Eu aguento. Mas a gente não nasceu para aguentar, não. Nasceu para fazer o bem, para criar a felicidade, para do mal tirar o bem que esse mal pode dar. Nós vimos pessoas com paralisias terríveis e que não perdem, através do exercício que continuam, a tarefa de reconquistarem o mundo. Nós vimos esses exemplos de pessoas estoicas que não cede passo ao mal, nem ao desânimo. Então, nós não temos o direito de suicidar-nos. Não há nenhum motivo real, a não ser patológico, doença, para o suicídio. Na maioria das vezes são pessoas caprichosas, pessoas complexadas, pessoas que queriam que o mundo girasse em torno da sua volta. Ele não importa se o mundo inteiro se perder desde que ele ganhe. São os narcisistas. Então, quando nós aceitamos a doutrina como a de Jesus, eu tenho uma tarefa a realizar. Notem. Mas esta frase, nós poderíamos dizer que não é de Jesus. Poderíamos dizer que é de Viktor Frankl, o grande psiquiatra que no século XIX e XX atingiu a mais elevada construção do pensamento ético. Viktor Frankl teve a oportunidade de dizer: para que nós vivamos, temos que ter um objetivo. Aqui na Bahia dizemos assim: mente vazia, o diabo faz crochê. Porque aí, daí é o problema do aposentado, ele se sente inútil. Trabalhou a vida inteira, criou um condicionamento de repente. Ele fica em casa. As minhas amigas dizem que nada pior do que o marido aposentado. No primeiro dia é ótimo, o bem está ali. Mas daí uma semana não há quem aguente aquele bem. Ela vai para a cozinha, ele vai atrás. Ela liga a luz, ele desliga para economizar, porque agora ele sabe. Então, é o fim. Bota o marido para trabalhar aqui na Mansão do Caminho, que tem vaga. Bota para varrer a rua, o passeio. Ser útil. A máquina foi feita para uso. Então, você diz assim: eu vou repousar. Toda vez que eu repouso, eu adoeço. É uma coisa horrível. Eu sou um espírito muito endividado, porque as pessoas deitam e acordam angélicas. Eu deito, acordo de mau humor. Eu digo: meu Deus, Jesus quer me matar no trabalho. Ele que mate, para ele ver o que é que resta. Então, nós temos uma necessidade de viver. E eu tenho duas experiências que nunca eu me matarei. Nem deixarei ninguém me matar, porque não tem isso não. A gente tem que ter amor pelo corpo. Eu olho o meu corpinho no espelho e digo assim: ai, que gracinha. Está deformado. Eu digo: é mudança, né? As mudanças. Um amigo disse assim: Divaldo, eu estava no hospital e era um médico que fazia cirurgia de beleza. Ele me olhou e disse assim: quer que eu tire os pés de galinha? Eu disse: o que é pé de galinha? Esses sinaizinhos bonitinhos que a gente tem aqui. Eu digo: não.
Com esses pés de galinha, eu conquistei minha vida. Se tirar o que será de mim, não tendo pé de galinha, vou ter o quê? Sapato de galo? De jeito nenhum. Então, o primeiro efeito é o seguinte. Eu conheci um espírito que se suicidou na terra. Eu estava orando e me apareceu aquela senhora num desespero terrível. E ela terminou me dizendo que se havia suicidado, estava sofrendo muito. Eu conversei com ela diretamente. Passou o tempo. Tempo depois ela voltou, estava mais calma. Havia entendido que a morte não a matou, ela continuou viva. Com um problema, aquele problema que a fez suicidar-se, não desapareceu com a morte dela, continuou. E a questão do seu suicídio foi o marido. O marido era um desses conquistadores baratos, né? Bonitos, que passavam brilhantina no cabelo, essas coisas assim ficavam brilhantes, e etc. E ela percebeu que ele estava de namorada. E ele, porque o homem, quando pentear muito o cabelo, não confie mais. Agora que você vai sair, dá-se uma desmanchada do cabelo dele, não desmanche meu cabelo. É meio que mulher, né? Ela vai o sábado, passa o dia inteiro, faz aquele cabelo horrível. Agora é assim, aquele chapéu mexicano. A gente olha, aquela coisa que a gente não sabe se está penteada, se vai pentear, se caiu. Bom, mas tem vários artifícios. Então, ela se acha linda, e quando vai encontrar o namorado, ele fala, como vai, querida? Não desmanche meu penteado, porque ama mais o penteado do que o namorado. É claro, né? O penteado só dura 25 horas, 26. No dia seguinte, metade está amassado, metade está penteado. Mas não toca. No terceiro dia não tem jeito, novo penteado. Então, ela me contou que havia se casado com um homem um dos mais belos da sua cidade. E então, por ciúme, ela se matou. Ele namorava muito, eu digo, a minha filha, se é bonito, tem que cobrar o preço. Nada de graça do mundo. Ah, meu marido é tão lindo. Cuidado. Bota sal na panela e põe de cabeça para baixo. Porque ele vai rir para uma e vai enfesar para a outra. Quando está com a mulher, é enfesado. Então, quando a mulher diverte, ele olha assim. Assume. Agora, o vice-versa também. Eu vejo na internet tanta graça. A moça vem e abraça. E atrás tem um outro homem, ela aperta a mão do que está lá e abraça o que está cá. Não perde coisa, né? E ele, o abraçado, fica tão contente. E o outro que vai apertar a mão faz 8 horas. Mas isso é a vida. Esse é o encanto das nossas ilusões. É tão bom. Quem acha, é tão difícil achar um ou uma, achar dois de uma vez, tem que fazer uma promessa ao Senhor do Bonfim para pagar a caridade. Mas bem, e então, quando nós já éramos amigos, ela me disse que foi visitar o marido. Deu aquela saudade. Era um homem tão bonito. E a moça que o conquistou também era muito bonita. Ela não era tanto, era um pouquinho gorda. O marido tinha seus caprichos. Mas, então ela disse, Divaldo, quando eu olhei para meu marido na cama, com derrame cerebral, a boca torta, os olhos fora do lugar, o lado esquerdo todo dependente e trêmulo, eu disse assim, meu Deus, eu me matei por causa disso. E a gente se mata por causa disso, esquecido que amanhã vai ter um derramezinho e a dentadura vai ficar na cabeça. Então, amar. Ele é mau, arranjou outra, fica lá com a tua, faz até preces para ela morrer. Uma prece boa, prodigiosa. Agora, o que eu acho mais interessante é que ninguém fica com raiva do marido que trai. Fica com a pobre da moça que arranjou o homem casado. Eu digo, mas ele é sem vergonha. Mas foi ela que o conquistou. Eu digo, será que foi?
Às vezes, esses muito sérios têm uma rede muito perigosa. E então ela, a partir daí, passou a ter um sofrimento moral. Ela viu quem jogou fora a vida. E logo depois, ele foi para o mundo espiritual, num estado deplorável, por causa da sua vida moral. Ninguém sabe da vida moral do outro, porque a mente ninguém entra, nem nós. É tão complexa a nossa mente, que tem horas que eu vou pensando que não, basta. Aí vou pular para outra praia, como dizem os jovens, não é minha praia. Aí vou para outra. A outra é mais beleza, eu fico. E o segundo foi uma irmã minha. Ela suicidou-se no ano de 1939, eu sempre conto isso. Eu era muito jovem quando recebi o telegrama, ela morava em Ilhéus e suicidou-se. Bebeu veneno e morreu 5 minutos depois de haver absorvido o veneno. Nós recebemos o telegrama e fui eu quem leu, porque minha mãe não sabia ler. Eu então li, tomei um choque. Eu tinha 9 anos, não podia avaliar, mas suicídio já é algo pesado, até na própria palavra. E então, para a nossa vida, foi uma tragédia. Ela não se matou, ela nos matou. O suicida é o egoísta. Para o seu bem, ele não lembra que a gente também o ama. Talvez ele não mereça, mas a gente o ama. E quando tem esse choque, falta chão para os nossos pés. A minha irmã, que era muito amada, o marido arranjou outra, e as mulheres têm umas amigas ótimas. A amiga contou para ela. E ela, então, foi na casa da companheira dele, deu-lhe uma surra, porque a família Franco é muito temperamental. Naquele tempo, se usava bolsa e, no interior, sombrinha. Ela deu uma surra de bolsa e sombrinha na outra. Mas, na hora que ela estava no auge da cólera, ela disse, mas ela é uma infeliz. Eu sou a esposa. Ela é um aparelho de funcionamento momentâneo. Ele larga por outra. Se a minha, que ele amou, ele faz isso, imagine a ela, a quem ele não ama, ele aproveita. É uma novidade. Toda semana é feijão. Então, um dia tem a questão do macarrão, ele variou, mas não a ama. Mas já era tarde. E uma lição que tiramos disso. Minha mãe amava a essa filha com uma ternura muito especial. Minha mãe nunca mais sorriu. Isto é, eu era pequeno. Ela olhou assim e disse, como é que Deus faz isto conosco? Nós não éramos espíritas. E ela foi à igreja pedir ao padre para celebrar a missa de 8º dia. E o padre perguntou, ela morreu de quê? Minha mãe disse, suicidou. Ah, então ela já foi para o inferno. Ela olhou para ele e disse assim, que religião miserável. Deus mandou o filho dele para nos ensinar a perdoar. E ele não perdoa uma pobre degenerada, porque quem se mata não tem o juízo no lugar. Ela é analfabeta, mas era sábia. Eu estava com ela. Ela disse assim ao padre na cara, eu nunca mais vou voltar aqui. Que felicidade eu posso ter, sabendo que minha filha está no inferno eternamente. Aqui na terra, podemos cometer o pior crime. Sempre a lei dá uma abertura para a gente. Tem um limite na prisão perpétua. Ninguém fica perpetuamente. Até o fim, por bom procedimento, por mudança. A cabeça de alguém de 20 anos é a mesma de 60. As ambições, os desejos, nossas aspirações, às vezes mudam de um dia para o outro. Mudamos o programa de vida. E então, eu já era médium, mas não sabia. Minha irmã começou a me aparecer, deformada.
o rosto deformado. Mais tarde, quando eu fui trabalhar, aos 18 anos, eu fiz um concurso para uma companhia de seguros, a Transamérica. Mas aí acabou a guerra e a matriz mandou despedir os funcionários novos. Aí eu fui despedido. Com 13 dias, tinha vindo do interior para cá. O gerente me chamou e disse, olha, não podemos manter os funcionários novos, porque a companhia vai estar agora numa revisão. Eu sinto muito. Eu era um garoto de 18 anos. Isso em 1945. Ter 18 anos era um desafio. Então, eu tomei um choque. Ainda me lembro de quanto eu fui ao caixa para ganhar por 13 dias de funcionário. E fiquei deprimido. Jovem, tinha vindo para a capital para progredir, porque no interior não havia forma, ia ser empregado de loja, e eu aspirava a um pouco mais. Então, eu disse, só morrendo. Que decepção meu pai vai ter. Eu voltar para a feira, ele vai dizer que eu sou incapaz. Não vai acreditar que a companhia me despediu e que eu era bom funcionário. E aí fui martelando. Sentei-me na máquina datilográfica e fiz uma carta à minha mãe, que eu tinha mais afinidade. Então, fiz uma carta explicando que eles não eram culpados, ninguém era culpado. Mas eu não desejava ser um peso para ninguém. Eu não ia voltar para casa e não podia ficar desempregado na capital. O dinheiro que eu tinha era mínimo, uma semana de vida. Aí fiz aquela carta, peguei um clipe e prendi aqui no bolso do paletó, naquele tempo que eu usava paletó. E era um tempo tão cruel, porque trabalhar neste verão com paletó e gravata. Ai, meu Deus, aquela gravata ficava encebada da gente botar no pescoço, porque isso era chamado de dignidade. Como nós nos enganamos. Dignidade é outra coisa tão longe, mas bem. Então eu fui andando. E estava na moda em Salvador suicidar-se jogando-se do elevador Lacerda. Não tinha aquelas grades, era tudo aberto. As pessoas subiam e naquela parte que dá para o mercado modelo você se jogava. São 90 metros. E no dia seguinte o jornal fazia o escândalo, as fotografias horríveis, os comentários. Então eu ia andando na direção do elevador Lacerda. E eu estava com pena de mim, eu dizia assim, eu sou tão jovem, não tenho trabalho, não conheço a ninguém para me dar um apoio. Aí, peguei o elevador, pagava 20 centavos, subi, abriu-se a porta, e então eu me olhei e me aproximei do parapeito. Olhei o mercado modelo, e aí a minha vida passou pela mente em um segundo. Então eu me preparei, e quando eu ia saltar, eu vi minha irmã no ar. Ela vinha assim deformada e gritou, não se atire, louco, ninguém morre. Eu tive um choque tão grande que desmaiei para trás. Se eu desmaiasse para frente, eu estava consumado, lá para trás. Mas eu sempre fui muito engraçado comigo mesmo. Quando eu acordei, eu vi aquela luz enorme. Eu era muito católico. Aí eu vi o povo de branco para lá e para cá. Eu aí perguntei assim, eu estou no reino dos céus. Aí o médico disse um palavrão que eu vi que eu não estava no reino dos céus. A minha irmã me salvou. A ela eu devo. A partir desse dia, eu refiz os meus raciocínios. E ela me disse, Di, como é que você ia matar mãe? Eu comecei a matá-la, mas se você morresse, ela se matava também. E você era o culpado. Vê que sutileza. Daí, suicídio, jamais. E a gente não querer tomar o remédio é suicídio.
porque o remédio é uma bênção que Deus nos permite através da ciência, na tentativa de recuperar a saúde, ou de ter uma vida menos dolorosa. Já imaginou o éter? O tempo das amputações, botava a perna assim, e o médico vinha com o machado e amputava, dava meio litro de álcool ou de uísque. Havia em Paris a seleção do médico que amputava a perna com mais rapidez, com um golpe só de machado. Quando, de repente, um dentista estava numa festa e viu o homem, estava meio aturdido, bateu a perna com toda a força e não sentiu nada. Estranhou. Ele estranhou e foi ver o que era que o homem usava. E ele percebeu que o homem usava um tipo de substância que tornava a pessoa sem sensibilidade. Nascia a anestesia na Inglaterra. E isso se tornou comum. Mas a Bíblia dizia que a mulher tinha que parir com dor. Porque quem escreveu a Bíblia não era mulher. Porque se fosse mulher, botava a dor do homem para ele ver quanto é bom. Um amigo me disse, se a dor fosse no homem, na humanidade, acabava. Porque só nascia o primeiro. O segundo, não nascia de jeito nenhum. Pois bem. E ele, então, aplicou. E o efeito foi ótimo. A rainha Vitória da Inglaterra resolveu tomar a anestesia para ter o parto. E surgiu na história da humanidade o primeiro parto sem dor. Agora notem, a partir do próximo parto, apareceu na humanidade uma doença que só o homem tem. A mulher é transmissora, a hemofilia. A mulher é hemófila, mas o homem é que apresenta esse problema de não haver equilíbrio sanguíneo das hemorragias. Aí a rainha Vitória, tendo feito um parto com a hipnose e naturalmente com a anestesia, estimulou a toda mulher de Londres a ter o parto, e a anestesia em breve tomou conta do mundo. E a gente não agradece a Deus. Já imaginou uma boa dor de dente? Uma boa dor de ouvido? Uma boa dor de pedra renal? Quando vai atravessando o aparelho, tudo isso Deus nos deu e nós não agradecemos. Não dizemos nada, mas a gente vai e tropeça, mas que diabo! Porque, muito obrigado, meu Deus. Eu, todo dia que acordo, eu abro a janela para ver se estou morto ou vivo. Se eu abrir a janela, estou vivo. Se não abrir, estou morto. Até um dia que eu fui abrir e não abri, foi um horror. Meu Deus, o que é isso? Como é que o senhor faz isso comigo? Como se fosse eu que ia morrer no mundo. Daí suicídio? Não. Viver ao máximo, até a última gota. Eu tive uma parada cardíaca e vou contar um fato muito curioso para vocês se reanimarem. Quando eu saí da parada cardíaca e Edilton, meu filho, me levou a um cardiologista muito famoso aqui em Salvador, e ele me tratou muito bem, graças a Deus. Percebeu que eu estava com problema nas artérias, com entupimento, enfim. Então, eu agradecia tanto a Deus a oportunidade de viver, e um dia eu estava meditando e me apareceu o espírito Humberto de Campos. Foi um dos imortais da Academia Brasileira, um escritor fantástico. Eu, quando era jovem, li muito Humberto de Campos. Ele escrevia Almas que Sofrem. Era uma crônica diária no Rio de Janeiro. E o país inteiro parava para ler. Então ele disse assim, Divaldo, nunca deixe de agradecer a Deus.
Nós, os espíritos, estávamos reunidos um dia e eu tive uma ideia. Então eu fui levado ao céu. E cheguei a Deus e perguntei assim: Senhor, como é a eternidade? Eu tenho dificuldade de entender a eternidade. Ele disse: a eternidade. Bem, 1000 anos, para mim, são um segundo na eternidade. A alma disse: nossa, Senhor, e $1 milhão, quanto vale para o Senhor? Ele disse: 1 centavo. Aí eu disse para ele: ó, Senhor, dá-me 1 centavo. Ele disse: espera um segundo.